Fala pessoal, daqui novamente, comentar um pouquinho sobre o Micail Antônio, né? Ontem a gente teve Southampton West Ham, né? O jogo que fechou o sábado de Premier League, o jogo inclusive tecnicamente bem ruim, né? Tanto Southampton, principalmente West Ham, vem apresentando um futebol horroroso. O West Ham, sinceramente, assim, o trabalho do Manuel Pellegrini é muito ruim, na minha opinião. Cara, ele realmente respira por aparelhos aí no comando técnico da equipe de Londres, né? O West Ham tem que jogar muito mais, assim. O time tem muito investimento, tem muitos bons jogadores que ficam ofuscados pelo péssimo futebol que o time joga, principalmente do meio pra frente, né? Mas enfim, eu tô pra falar um pouco do Micail Antônio, né? Um jogador que é muito famoso aí no folclore, digamos assim, da Premier League recente. E que é um jogador muito engraçado realmente, né? É um cara até bem engraçado realmente fora do campo, é um cara que é bem simpático, né? E dentro do campo realmente é uma figura bem engraçada, diversamente reclama bastante, é um jogador que é meio desengonçado assim. Tô aqui pra falar um pouquinho dele. Eu particularmente, pessoalmente, sou bastante fã dele, acho ele um jogador muito interessante, bem subvalorizado em diversos momentos. E eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre ele. Fez ótima atuação na partida de ontem, inclusive quem foi escolhido o Man of the Match, né, foi o Haller, Sebastian Haller, que fez um início de temporada muito bom. A temporada passada o Haller foi um absurdo, ele jogou muita bola com a Eintracht Frankfurt, né? Foi um dos atacantes bem interessantes de ver, se a gente pensa ali no segundo, terceiro nível do futebol inglês, no futebol mundial. Ele no Eintracht Frankfurt jogou muita bola. E é um cara interessante, né? O Eintracht Frankfurt fez destacou na temporada passada por ser um time das transições rápidas e velocidade, com o Dani da Costa por um lado, Kostic do outro. Você tem o Rebic, diversos momentos atacando como um falso 9, né? Uma dupla de ataque, o cara de movimentação, fazer jogadas, né, para ser lançado de muita velocidade. O Jovic também não é exatamente um velocista, mas é um jogador de velocidade. E o Haller não é exatamente isso, mas ele fornecia a cadência, a jogada de pivô, a qualidade técnica com a bola no pé, para permitir com que os jogadores de lado, né, os jogadores mais rápidos, se aproximassem. Enfim, ele era um jogador bem diferente do estilo de jogo do Eintracht Frankfurt na temporada passada, mas ele funcionou muito bem nesse sentido, fornecendo a cadência e a qualidade técnica para o time do Eintracht Frankfurt funcionar. E chegou nas semifinais da Europa League, né? Acabou perdendo para o Chelsea, mas enfim, fez muito boa campanha na Europa League da temporada passada. Foi um dos times bem interessantes de se ver, né? Perdeu o Jovic, perdeu o Haller nessa temporada, até conseguiu ganhar do Arsenal, né? Caiu no grupo do Arsenal nessa Europa League, inclusive venceu do Arsenal, né? No jogo no Emirates, inclusive depois desse jogo o Unai Emery foi demitido. Mas enfim, não tô aqui pra falar disso. O início da temporada do Haller foi muito bom, né? O West Ham vem tendo problemas com a camisa 9, com a referência, né? Talvez o último cara que tenha conseguido ocupar bem essa função foi o Arnautovic. E tem o mérito do David Moyes, inclusive, de conseguir transformar o austríaco nesse cara de referência, né? O Arnautovic já se foi, né? Foi lá pra jogar na China nesse meio de temporada, saiu. E o Haller foi contratado para fazer essa função de camisa 9, que é bem deficitária, digamos assim, do West Ham nas últimas temporadas. E o Micail Antônio é outro jogador que já jogou por ali também, né, como referência. Ontem, inclusive, o time jogou no 4-4-2 com o Haller e o Micail Antônio lado a lado. Mas eu não tô exatamente para falar sobre o jogo de ontem, não. Eu quero mais falar um pouquinho sobre o Micail Antônio mesmo. Jogador que já jogou como lateral direito, como meio aberto pela direita, e é sempre o cara do fôlego, o cara das arrancadas em velocidade. E o curioso do Micail Antônio é que, por mais que tecnicamente ele não seja exatamente um primor de técnica, eu até acho que ele é um pouco subvalorizado nesse sentido. Ele não é um jogador horroroso com a bola no pé, não. Não é exatamente um grande jogador nesse quesito, mas não é um jogador horroroso não, ele tem bastante a oferecer inclusive, né? E eu acho que ele é bem subaproveitado pelo time do West Ham em diversos momentos, porque sempre quando ele entra, ele muda o jogo, ele muda a cara do jogo. Ele já tem várias boas atuações, né? Temporada passada, por exemplo, mesmo nessa temporada, no jogo contra o Arsenal ele entra muito bem. Temporada passada ele faz o gol contra o Tottenham, né? No Tottenham e West Ham, inclusive nos primeiros jogos no Tottenham Hotspur Stadium, até jogando como meio aberto, ele faz um golaço, inclusive carregando a bola pelo lado direito, depois chutando cruzado. Ele tem vários bons momentos com a camisa do West Ham, desde 15, 16, quando ele começa a ser integrado de fato um jogador para jogar mais no elenco principal, né? Nunca consigo se firmar exatamente, mas eu nem acho que seja por conta dele, porque ele sempre entra e entrega muito bem. Ele é sempre um jogador que dá trabalho, porque ele tem força física, ele tem velocidade, ele é um jogador que não desiste dos lances, então ele vai até o final tentando carregar a bola. Dificilmente ele toma uma decisão errada, assim. Ele não é exatamente um jogador fominha que vai tentar resolver tudo sozinho. Ele é um jogador muito interessante de se ver. Óbvio, né? Eu não tô querendo dizer que é o jogador do mais alto escalão da Premier League, longe disso, longe disso. Mas ele é um jogador que é muito superestimado, na minha opinião. Ele é um superestimado, né? Subestimado. Ou subestimado. As pessoas valorizam menos ele do que eu acho que, na minha opinião, ele deve ser valorizado. Ele pode ser um jogador muito interessante para fornecer uma alternativa de jogo pro West Ham.
ele, no elenco atual do West Ham, é o único jogador com característica de ponta. Você não tem ninguém ali, né? Os meias abertos do West Ham, né? Você tem o Felipe Anderson que vai jogando mais por dentro. Mas o Snodgrass, Pablo Fornals, por exemplo, não são jogadores que fornecem amplitude, jogada de lado. O West Ham não tem isso. O Cresswell, por exemplo, vê um jogador que vem se destacando nessa temporada por fazer gols, chegando na frente, mas não é exatamente um lateral de fôlego. O Fredericks é um cara de muito fôlego, mas não tem exatamente muito recurso, muita intimidade com a bola no pé para chegar à frente. Talvez você tenha o Mazuá com lateral esquerdo de bom recurso com a bola no pé, mas defensivamente é muito frágil. O Zabaleta, outro lateral direito, mas assim, também não tem essa característica de além de fundo. O Michail Antônio fornece essa alternativa. É o único jogador de fôlego que tem o West Ham, da velocidade, de buscar a linha de fundo, e ele sempre faz bem esse movimento quando ele entra, seja com uma dupla de ataque. Ontem eu até imaginei que seria um 4-2-3-1, mas o que a gente viu o jogo inteiro foi ele jogando lado a lado com o Haller, né? Ou seja, para jogar aberto, né? Como meio aberto. E ele fornece bem essa característica. Se a gente pensa no West Ham que tem uma produção ofensiva paupérrima. Ontem mesmo o time do West Ham, por mais que tenha sido um pouquinho melhor, até enfrentando um adversário tecnicamente inferior como o Southampton. O Southampton ontem também fez uma partida horrorosa. É impressionante como joga pouco o time do Ralf Hasenhüttl, né? É impressionante, inclusive, a cada técnica do Southampton, né? Pra quem viu o Southampton no Mauricio Pochettino, até na reta final, assim, um time que chegou em Europa League, é terrível ver como o Southampton desceu de patamar, é um absurdo. O pouco que o Southampton entrega desde a temporada 16-17. Em 15-16 fez ótima temporada, jogou, foi para a Europa League em 16-17, e desde 16-17 o time vive outra realidade. É um time que briga para não cair. É realmente terrível a situação que vive o Southampton. Eu chego a impressionar assim, de quão pouco que esse time, como ele decresceu e quão pouco esse time joga desde a saída do Mauricio Pochettino, Ronald Koeman, né, principalmente, né, o último grande técnico, entre aspas, assim, o grande trabalho que teve o Southampton, né. Mas enfim, voltando a falar de Michail Antônio, acho que é um jogador que pode ser um pouco mais aproveitado. Ainda mais pensando num time do West Ham completamente entregue em diversos momentos. Ele é o cara que tem a centelha de intensidade, de qualidade para conseguir acelerar o jogo. Por mais que tecnicamente ele não seja um primor, ele de fato não é. Mas ele é um jogador que entrega muito mais do que as pessoas falam que ele entrega. Ele entrega muito mais do que num primeiro momento a gente possa pensar. Eu acho que ele poderia ser mais aproveitado. Já nos últimos jogos vem sendo mais aproveitado por conta das boas atuações que ele tem. Enfim, acho que é um jogador interessante, um jogador a se observar. Folclórico do futebol inglês, né? Sempre as reações dele em campo são muito engraçadas, enfim. É um jogador que fora dos campos tem sempre entrevistas engraçadas, aparecem em coisas além do futebol, assim, né? Com eventos assim fora do futebol, um jogador sempre interessante, sempre simpático nesse sentido, e dentro de campo ele é um cara bem interessante de se ver em diversos momentos, e sempre quando entra bem, e pode representar uma alternativa ao estilo de jogo de West Ham que joga nada. O West Ham eu tenho segurança para falar isso, o West Ham não joga nada, é um futebol horroroso que o time joga. Michail Antônio se destaca, né, nesse posto de poucas ideias que vive o West Ham, oferecendo velocidade, intensidade, jogadas de linha de fundo, o cara que parte para cima na marcação, por mais que não tenha exatamente essa característica como grande característica, mas enfim, em diversos momentos consegue fazer bonito sim, tá? Então é isso, deixe sua opinião aí embaixo sobre esse jogador, sobre qualquer tema que você queira que eu fale aí, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.